Ok, turma, tudo bem? Então, como eu havia prometido para vocês, hoje a gente vai falar do retificador de meia onda com filtro e sem filtro, para a gente ver e entender um pouquinho qual é a diferença entre esses dois tipos de retificação com o processo de filtragem. Então, a gente vai usar aqui, o circuito já está pronto, mas já vou chamar a atenção de vocês onde que vocês vão encontrar esses dispositivos para montagem. Aqui eu tenho uma fonte de alimentação alternada, que vocês vão buscar aqui nas fontes, né? Uma fonte de tensão alternada. Lembrar que ela default é 120, vocês vão mudar para 127. Nós vamos usar um trafo de derivação central, tá bom? O trafo vocês encontram aqui onde tem um resistor. Ele é do modelo 10:1, tá bom? Vamos trabalhar também com um retificador 4148. Então, vocês vão vir aqui em diodo e vão buscar o modelo 4148 aqui dos diodos retificadores. Nós vamos trabalhar também com um capacitor. E aí, ó, os capacitores eles estão localizados aqui. O capacitor que a gente vai usar é o capacitor eletrolítico. Default, ele é um microfarad. Vocês podem modificar para outros valores, como a gente trabalha aqui com um valor de 1000 micro, tá certo? A gente vai usar também uma chave, liga e desliga. Essa chave vocês vão encontrar ela aqui também, onde estão os capacitores, ó. Perceba que quando eu trabalho com a chave, default, ela tem essa palavra espaço. O que é esse espaço? É o comando de controle. Então, a barra de espaço, ela vai abrir e fechar essa chave. Se vocês clicarem nela, vocês vão poder alterar, pode botar qualquer letra, tá? E essa letra vai ser o comando para acionar e desacionar essa chave. A gente alterou aqui para a letra A, então toda vez que eu apertar a letra A, essa chave ela liga e desliga. A ideia aqui é que ela desligada, o capacitor não esteja no circuito, e ela ligada, o capacitor esteja no circuito, tá certo? Vamos usar uma fonte, perdão, vamos usar um resistor de 2,2 kΩ, aqui vocês podem encontrar os resistores. Vamos usar um voltímetro e um amperímetro para realizar medidas, os indicadores aqui estão, ó, voltímetro e amperímetro, e nós vamos usar um osciloscópio e a referência, tá? Lembrar, esquecer de falar da referência, está aqui do lado onde está as fontes, e o osciloscópio vocês encontram ele aqui, ó, tá? Então, perceba que como já tem na área de trabalho, eu só consigo tirar um, então ele fica aqui apagado. Então, a ideia aqui é a gente entender como é que se dá, né, as medidas no circuito de meia onda com filtro e sem filtro. Nossa primeira análise aqui é sem filtro. Perceba que o capacitor não está ligado no circuito. Então, se eu vim aqui acionar a chave, perceba que o voltímetro, né, ele vai marcar a tensão DC na saída, que é 2,53, e a corrente de 1,15 mA. Então, esse é o valor médio de tensão e de corrente na carga, na saída, depois do processo de retificação. Eu não tenho filtro, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o capacitor no circuito. Então, eu vou fechar a chave, vou ligar o capacitor no circuito. Quando eu ligo o capacitor no circuito, olha o que acontece com a tensão e com a corrente. Ela aumenta, ó. Então, aumentou a tensão DC na saída e aumentou a corrente DC na saída. Então, eu tenho aí comprovado que aumenta realmente a tensão DC quando eu coloco o capacitor no circuito. Lembra na aula anterior, a gente tirou aqui o capacitor, vamos olhar o sinal elétrico. Então, se eu vier aqui, ó, para poder olhar o sinal elétrico, vocês percebam aí, botar em AC, tá aqui o sinal elétrico, vou dar um pause aqui para a gente ver o sinal, ó. Sinal de meia onda, né? Presença de tensão, ausência de tensão na carga, né? Então, isso aqui é o sinal retificado em meia onda, tá bom? Então, aqui, ó, se eu pegar e consigo ver o nível DC, mais ou menos, né? Porque perceba que é 2 volts cada quadradinho, então se eu pegar, ó, nível DC, ele subiu quase 2 volts, né? E aí, se eu agora colocar o capacitor no circuito, né? O que acontece? Então, vou colocar o capacitor no circuito, vou ligar o simulador, vamos ver aqui, ó. Vou dar um pause. E aí a gente vai ver o que está acontecendo. Não dá nem para ver quase o sinal, né? Então, vamos mexer aqui para a gente ver se a gente consegue ver esse sinal. Olha aí, ó, sinal já da ondulação, né? Que surge por conta da carga e da descarga do capacitor, ok?
Então, se eu tirar aqui, ó, então eu ia ter uma tensão de ondulação que surgiu, e se fiquem prestando atenção aqui para esse VA1, que é o valor que está aparecendo na saída. Aí, se eu botar em DC, ó, olha o que ele mostra para a gente, ó. 7, aí fica fazendo essas variações por causa do sinal. Olha o que eu tenho aqui, ó. Que é, na verdade, a tensão DC que está na saída, com a presença, né, do capacitor. Então, a ideia aqui é a gente tentar visualizar o que acontece sem e com o capacitor. Então, vocês devem ter observado, né, que com a presença do capacitor, ele tem um comportamento. Sem a presença do capacitor, ele tem outro comportamento. Então, a ideia é que a gente entenda que a presença do filtro aí é para aumentar o nível DC. E aí a gente viu que existem alguns fatores que podem vir a influenciar, porque a ideia é que a gente tente diminuir também essa componente alternada, que se chama tensão de ondulação, que existe aí na saída por conta da carga e da descarga do capacitor. Tá bom, gente? Então, na próxima aula a gente já vai ver a onda completa com filtro e sem filtro, para ver qual é a diferença entre elas. Até a próxima, turma!